Você já parou pra pensar que seu animal de estimação talvez saiba mais sobre autocuidado do que você? E eu não tô falando aqui de rituais elaborados ou rotinas com milhares de etapas e produtos de skincare. Tô falando de coisas simples: descansar quando tá cansado, comer quando sente fome, se afastar quando algo incomoda. Enquanto isso, a gente tenta dar conta de tudo. E se a forma mais eficaz de recarregar as energias não fosse uma atividade programada em si, mas observar com atenção as criaturinhas que compartilham a vida com a gente? Eu percebo isso convivendo com as minhas gatas. Aqui a gente tem 5. E quanto mais eu observo, mais eu aprendo. Às vezes a gente subestima o impacto da presença deles, mas existe algo muito poderoso na companhia silenciosa de um animal. Seja ele cachorro, passarinho, peixe, gato. Vou falar de gato porque é o meu caso, mas eu cresci na companhia de muitos cachorros, minha avó chegou a ter mais de 20. Animais sempre fizeram parte da minha vida. Quando você tá triste ou estressado, seu animal de estimação não vai querer te dar um conselho. Não vai falar: ó, amigão, fica aí, vai ficar tudo bem, viu? Se preocupa não. Ele não vai falar que vai ficar tudo bem. Eles só ficam perto. E eu acho essa presença sem julgamento profundamente reguladora. Talvez a gente esteja acostumada demais a achar que tudo deve ser resolvido com conversa, produtividade ou distração. E às vezes a cura começa com presença. Apenas. Eu já percebi várias vezes que quando eu tô ansiosa, basta eu sentar em qualquer lugar com elas, né, com minhas gatas, sem celular, sem resolver nada, só ali. Meu corpo começa a desacelerar. Ou quando eu tô no banheiro e elas simplesmente querem ficar ali no cantinho em posição de pãozinho, e até mesmo quando começa a mexer com frango cru, uma delas vem e começa a saborear o cheiro puro do frango. Ela já entra com a cabecinha assim, cheirando, já querendo saber se vai conseguir um pedacinho. Coisa mais fofa. Não aguento, não. Existe algo ainda mais interessante nisso tudo. Não é só emocional. Quando a gente acaricia um bichinho de estimação, o nosso corpo libera ocitocina, o mesmo hormônio associado ao vínculo, ao afeto, à segurança. Ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, aquele momento de carinho não é perda de tempo, muito pelo contrário. É a regulação do sistema nervoso, menina. Tudo calculado. E talvez isso mude a forma como a gente enxerga esses pequenos gestos. Não é só fofura, apesar de ser muito fofo e dar vontade de amassar, de apertar, de dar muito beijo, de dar muito abraço. É um cuidado muito real. E se você tem gatinhos, com certeza você vai me entender agora. Eu simplesmente acho o ronron deles a coisa mais terapêutica fora da terapia possível. Um aconchego tão gostoso no peito, aquele amor que eles fazem a gente sentir. Outra coisa que eu percebi é como eles nos dão estrutura. Eles precisam de comida em horários consistentes, precisam de limpeza, precisam de atenção. E isso vai criando um certo ritmo. Mesmo nos dias em que eu acordo desanimada, existe algo que me tira dessa inércia. Elas dependem da gente. E isso de um jeito muito silencioso. Em momentos de sobrecarga ou confusão mental, ter essas pequenas responsabilidades concretas pode ser algo muito regulador. Você não precisa organizar sua vida inteira. Você precisa alimentar seu cachorro, seu gato, trocar água, brincar 5 minutos. Pequenas ações com propósito diminuem um pouco aquela sensação de caos abstrato. Agora, se eu pudesse resumir, eu acho que minhas gatas ensinaram pelo menos umas 3 coisas. Tipo, descansar sem sentir culpa. Às vezes porque eu ainda me culpo um pouco, me sinto meio culpada ali. Se movimentar por prazer e não punição. E estar presente de verdade. Elas não romantizam a produtividade, elas vivem em ciclos. Muitas vezes a gente busca autocuidado em coisas grandes, caras, elaboradas. Acho que mais por conta das redes sociais, né? E esse consumo exacerbado de coisas que às vezes você nem precisa e poderia usar esse tanto de dinheiro para outras coisas. E muitas vezes, se não, na maioria das vezes a gente não precisa dessas coisas elaboradíssimas, gigantescas. A gente só precisa de um amigo cabeludo para estar com a gente e ensinar coisas que eles sabem ensinar, mesmo sem saber falar. E às vezes a gente não precisa continuar enchendo o nosso carrinho de compras. Às vezes a gente precisa zerar aquilo ali, tirar aquilo ali. Acho que às vezes a gente tem que ver o que a gente tem em casa e aprender com o básico. E hoje eu te convido a observar o seu animalzinho de estimação com mais atenção. Seja ele peixe, papagaio, cachorro, gato, furão, hamster. Já tive hamster também, nossa. Mas observar eles não como responsabilidade, tarefa ou espelho, não. Mas o que ele faz naturalmente que talvez você tenha desaprendido. E se esse tipo de conversa faz sentido pra você, se você gostou, achou meio papo de doido, mas um papo de doido que faz sentido, papo de doido não, é brincadeira. Ou não. Mas se você gostou desse tipo de conversa meio reflexiva, vindo de alguém que não sabe de tudo, mas que pensou em
escrever e trazer isso aqui um pouquinho. Eu te convido a se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando essas pequenas reflexões comigo. Se você sentir a vontade de trocar aqui embaixo nos comentários, me diz qual hábito do seu animal você acha que mais precisa aprender. Eu acho que estou melhorando no quesito da presença, mas eu acho que eu posso melhorar na questão de me culpar menos. Como eu falei antes, né? De descansar sem se culpar. Mas é isso, talvez autocuidado não seja adicionar mais coisas materiais na sua rotina. Talvez seja reaprender o básico. Um abraço para vocês e até a próxima.